Seguindo aqui com o Band News São Paulo, a Justiça vai decidir hoje se o motorista que atropelou e matou a ciclista Marina Koller vai à júri popular. A primeira audiência do caso vai ser realizada a partir de 1h30 da tarde no Fórum da Barra Funda. Isso aconteceu há mais de um ano. E a gente lembra que o motorista, o José Maria da Costa Júnior, ele fugiu sem prestar socorro, apesar de responder por homicídio doloso qualificado, por dirigir sob efeito de álcool. Ele responde em liberdade. A gente fala agora ao vivo com a Maria Cláudia Koller, a mãe da Marina, né, que acompanha esse caso de perto, com muita revolta, claro, e fala agora com a gente. Bom dia, Maria Cláudia, né? A Maria Cláudia, que acompanha esse caso lá do Rio de Janeiro, veio aqui para São Paulo e está acompanhando isso de perto, né? Maria Cláudia, bom dia para você. Essa decisão vem hoje de júri popular. A família, claro, quer que vá à júri popular. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Maria Cláudia. Por que a família quer, né, que vá à júri popular, a importância disso e como que esse caso pode, talvez, trazer jurisprudência para outros casos, né? Bom dia para você, Maria Cláudia. Bom dia. A gente acredita que Marina não é um caso único, né? A Marina é mais um caso de atropelamento na cidade. A gente tem ciclistas atropelados, né? Algumas dezenas, né, por mês, vamos dizer assim, São Paulo e no Brasil todo. Então, a gente acredita que esse é um caso que deverá ter bastante repercussão e que deverá mudar também o procedimento que geralmente isso é adotado, né? A gente sabe que como é difícil você condenar alguém por atropelamento, né? Como é que você atropela uma pessoa e não é culpada? Né? A gente está esse tempo todo, há um ano, aguardando esse momento de primeira audiência para depois dar um destino a essa pessoa que atropelou e matou a nossa filha. Né? Ele estava alcoolizado, ele estava numa velocidade maior, ele não socorreu a vítima. Como que não viu a pessoa batendo no seu veículo, causando tamanho impacto, e não parou para saber o que era? Isso é totalmente desumano, né? Não dá para acreditar numa coisa dessa, né? Então a gente vem reforçando, né, essa questão, não só pela Marina, mas por todas as famílias que perdem seus familiares, né, todo ano. Marina era uma moça jovem, 28 anos, cheia de sonhos, de projetos na vida dela. Ela tinha um marido, ela tem irmãos, ela tem um pai, a mãe, e ela tinha projetos de melhoria dessa cidade que ela escolheu para viver. Ela era uma pessoa super atuante, por isso que o caso teve tanta visibilidade, né, e a gente gostaria, de fato, que tivesse uma resposta rápida sobre isso, né? Que a pessoa que causou esse dano fatal tivesse uma responsabilização. Né? A gente não acredita que só pagar uma cesta básica, cumprir uma pena sistema aberto, né, seja uma penalidade para a pessoa que tirou a vida da nossa filha, e que isso acontece com tanta frequência nessa cidade e no Brasil como um todo. Essa revolta ecoa, né? Porque o que a gente ouve dos familiares, infelizmente, repetidamente, no Brasil é isso. Crime de trânsito não dá cadeia. Crime de trânsito no Brasil tem penas brandíssimas e esse é um dos motivos pelos quais os crimes de trânsito continuam acontecendo. Maria Cláudia, eu queria te ouvir um pouco sobre como foi esse quase um ano para vocês. Primeira audiência só acontecendo agora, realizado um ano depois do atropelamento. O motorista chegou a ficar preso nesse período. Como é que vocês acompanharam isso? Vamos lembrar que na época do crime ele se apresentou, não foi detido, porque a gente estava num período de legislação eleitoral. Como é que foi esse período para vocês? Falou? Bom, olha, é pavoroso, sabe? E você recebeu uma notícia de madrugada, 3h45 da manhã, que sua filha sofreu um acidente e que falou, bom, e o que a gente pode fazer? Nada, foi a óbito, acabou, né? Putz, mas e depois que você perde o chão, que tua vida vira de pernas pro ar, bom, que daí faz o quê? Falou, não, vocês precisam vir para São Paulo, que só vocês podem reconhecer e liberar o corpo no IML, né? Bom, numa situação como essa, a tua vida vira de cabeça para baixo, né? Porque assim, ainda mais pelo motivo, né? Um motivo banal, besta, estúpido, desnecessário, né? Por uma ação selvagem, irresponsável, truculenta. Cara, não tem um adjetivo menos negativo que você possa utilizar para caracterizar uma ação desse tipo. Então, a tua vida vira a vida da família, de todos nós e dos amigos, do Felipe, do marido, do companheiro. É um trauma
absurdamente gigantesco, a gente não consegue avaliar. Agora, por outro lado, olha só, nós tivemos, graças ao trabalho da Marina, tudo que ela fazia, as relações que ela tinha, a gente teve uma rede de apoio muito grande, muito intensa. E mesmo assim, é extremamente difícil você passar por isso. Tem pessoas que não conseguem sobreviver a isso, né? Ou tem pessoas que têm sequelas emocionais e psicológicas que vão perdurar para o resto da vida. Nós, felizmente, tivemos essa rede para nos auxiliar. Agora, a gente pensa, como a Cláudia falou, nas pessoas que passam por isso, né? E não tem esse tipo de rede. E nós estamos falando de ciclistas, estamos falando de pedestres, mas estamos falando também de pessoas vítimas de violência do Estado, né? De pessoas vítimas de política, de necropolíticas, de políticas que valorizam a morte, né? E no caso da Marina e dos ciclistas e dos pedestres de São Paulo, a gente não pode esquecer que o Acelera São Paulo tem responsabilidade nisso, né? Porque graças a essa ação inconsequente, irresponsável e criminosa, o número de pessoas mortas e mutiladas que a gente não consegue achar nas estatísticas, depois do Acelera São Paulo, mais do que dobrou, depois de descer, depois de diminuir a metade com o acalmamento das vias de tráfego, né, de trânsito. Então, assim, nós vemos que o que Marina deu visibilidade, né, e o que nos faz, inclusive, estar aqui, nos propicia, na verdade, ainda que não tenhamos procuração, nós falamos em nome dessas outras pessoas também. E falamos daqueles que vão vir a morrer e vão ser mutilados se essas políticas de que não valorizam a vida continuarem a vigorar. Se continuar a se enfatizar a importância do trânsito em alta velocidade, sabe, sem enxergar, sem respeitar os outros usuários que também têm direito de usar as vias públicas, né? Então nós estamos... Essa é a batalha, é isso que nos dá força, nada trará a Marina de volta, nem que se esse sujeito fosse condenado à prisão perpétua, isso nada... Agora, é algo que não precisa acontecer, isso que é o mais... Que é o mais revoltante, mais doloroso. Não precisa, não tem razão, não há necessidade, né? Como é que o sujeito com uma máquina de mais de 1 tonelada vai dirigir dessa maneira, atropelando e matando as pessoas pelo meio do caminho? Que sociedade é essa, né, do nosso país, no Brasil, que permite, que autoriza que isso aconteça, né? E aí que a gente espera que o sistema legal se atualize e seja mais ágil para poder responder esse tipo de demanda, para que não aconteça mais, né? E sirva de exemplo. Porque atropelar ciclista não é acidente. Não. É crime. Pedestre embriagado também, ainda, né? Tem que ser penalizado. Embriagado, dirigir bêbado e atropelar alguém e matar não é acidente, de fato, não é. Não, é crime. E a gente estava ouvindo agora também o oceanógrafo Paulo Garreta Harcotti, né, o pai da Marina, que também está nessa entrevista. Eu queria compartilhar aqui com vocês a revolta dos nossos ouvintes, muitos tocados com o caso e com tantos outros casos, e também o Márcio de Guarulhos falando: olha, minha irmã foi atropelada em cima da calçada indo trabalhar por 6 adolescentes em Guarulhos há 3 anos, e até agora nem a justiça sequer marcou a audiência. Ela teve uma perna amputada e não perdeu a outra perna por pouco. A Nana dando aqui as condolências, né? Também o Erenaldo mandando aqui mensagem. As pessoas aqui revoltadas, né? Pela dor sem fim de tantas pessoas que perdem, né? Pessoas queridas no trânsito, por pessoas, vamos dizer, irresponsáveis, criminosas, né? Ivan, você também tem uma pergunta aí para fazer. Famílias inteiras, né? Exatamente. Destruir é uma palavra que a gente está... Enfim, destrói vidas, famílias, amigos e tudo mais, né, Ivan? E essa questão, né, de não reduzir um crime tão bárbaro a um acidente. Maria, você no ano passado chegou a falar uma frase que marcou muito, né, que você transformaria o luto em luta. E a Marina, ela era uma pessoa, como você falou, o caso ganhou muita repercussão justamente porque não era uma ciclista apenas, né? A Marina, ela lutava e estudava formas de fazer a cidade ser mais acolhedora, de fazer o trânsito ser mais ordeiro, né? Mais gentil. Mais harmônico, exato, né? pesquisava políticas públicas nesse sentido, né? De alguma forma, esse legado pode ser levado em frente, quer dizer, que valha de exemplo o que vai acontecer nessa audiência e nesse julgamento e nesse processo. A gente não sabe, vamos acompanhar, mas de alguma forma esse legado fica, e essa luta por transformar, ou para tentar transformar a cidade numa cidade, num lugar mais acolhedor, você vê isso como possível? Quer dizer, como a gente pode trabalhar também, né, para fazer com que, enfim, as pessoas sejam mais gentis e não cometam esse tipo de barbaridade, né? As coisas que o Marina estudava, obviamente, a gente vem retomando isso, né, vem formando grupos, né, para discutir, para tentar engajar isso de alguma maneira na sociedade, até para fazer um pouco de sentido, né, essa ausência que ela nos faz, né, não só, né, como filha, obviamente, mas como esposa, como amiga, como
acadêmica como intelectual, né? E a gente acredita que essa perda da presença da Marina, ela é significativa não só para a gente como família, né? Minha filha falava com ela todo dia, várias vezes por dia, né? Nós tínhamos planos e projetos juntos, né? Tinha um planejamento de coisas da vida juntos, né? Quando Marina, nesse dia, à noite, eu falei com ela, disse, não, mãe, tô na casa de uma amiga, a gente se fala mais tarde, eu estava indo viajar no dia seguinte cedo, né, para fazer um trabalho no norte. Ah, tá bom, minha filha, e acordo com essa notícia de que ela tinha sido atropelada e morta, né? Então, assim, a nossa vida realmente vira de cabeça para baixo e a gente está tentando transformar essas ideias de Marina, né, esses projetos de Marina, esses estudos e ações que ela conseguia entremear e relacionar muito bem em continuidade, né, para fazer sentido, né, não só a nossa vida, mas para também fazer sentido a vida das pessoas, né, que traga uma melhor qualidade de vida, um melhor sentimento, né, vamos dizer assim, né, por viver em sociedade, em comunidade, né, que seria a questão da inclusão, a questão do gênero, as diferentes tipos de mobilidade da cidade, né. Então a gente sente que existe uma necessidade, um espaço, né, grande para se fazer isso, né, porque a gente está vendo a brutalidade, o endurecimento das pessoas, né, com relação ao próximo. Então a gente está tentando buscar um caminho para trilhar aí essa falta e esse legado que Marina, né, deixou dessa maneira tão breve que foi sua vida, né? E complementando só, na verdade, nenhum dos escritos da Marina, e foram muitos artigos publicados, capítulos de livros, ela fala em punitivismo, ela fala em pena, fala em prisão, fala em cadeia. Não é isso, né? Não é vingança. Né? Na verdade, ela aborda de outra maneira, né? A necessidade de os seres humanos valorizarem aquilo que nós temos de mais bonito, né? Talvez o que nos diferencie dos animais, né? E seja respeitar o outro, da questão da educação, né? Do direito ao outro, como Cláudia já falou, né? Então, assim, eu acho que isso que Marina, que ela registra, que ela deixa, que acaba sendo considerado, não por nós, mas vocês podem ver, né, em diversos fóruns, uma grande contribuição, uma contribuição importante, a gente precisa levar à frente. Como disse a Cláudia, até também para justificar nossas vidas, né? A gente vai fazer o que daqui para frente, assim, né? O que a gente quer é que outras famílias não passem pelo que nós passamos e estamos passando, e vamos continuar passando desnecessariamente, por uma ação estúpida, idiota, imbecil, que não tem qualificação. Não precisamos disso. Já temos problemas demais. Olha só a mudança climática. Olha quantos problemas, perda de biodiversidade, para fazer com que nas cidades ainda se tenha mais problemas causados desnecessariamente. Agora, a justiça realmente ela se faz presente, né? A gente sabe que, por exemplo, você não pagar imposto de renda, o leão vai em cima de você em muito pouco tempo e te cobra aquela taxa. Eu não consigo entender como é que uma pessoa atropela a outra e mata e continua solta. Uhum. Eu, de fato, não consigo entender. Eu acho que é um questionamento assim, muito sério que a gente faz, né? Qual o papel do Estado? Qual o papel da nossa segurança? Atropelou o outro, matou e continua solto. Eu não consigo entender. Não, e o pior, assim, né? Eu tinha lembrado mais cedo, né, daquela imagem dele no elevador, brincando com os amigos, dando risada, né? Uma menina ele tinha acabado de matar uma pessoa. Ele fugiu sem prestar socorro e sorrindo no elevador, como se nada tivesse acontecido. São muitas as mensagens dos nossos ouvintes, muitas mensagens solidárias para vocês, muitas mensagens de conforto, sim, mensagens de apoio na luta, inclusive. Tem mensagem aqui de um ouvinte nosso: os ciclistas estarão em peso hoje no portão do fórum. Sim. Marina foi em A Lei de Amiga, um exemplo de luta com quem eu tive o prazer de conviver. Tem muita gente escrevendo aqui sobre isso. Mais gente com exemplos, infelizmente, parecidos, né, de gente que viveu isso nas suas famílias. Uhum. E é sobre isso que a gente está falando, que essas histórias não se repitam mais, que não morram mais pessoas por crimes de trânsito diante dessa estupidez de gente que bebe e dirige, gente que foge e não presta socorro, gente irresponsável, criminosa, que usa o veículo como arma. É isso. É disso que a gente está falando. Que horas vai ser a audiência? Importante. Uma outra coisa muito importante. Marina, a polícia agiu de uma maneira exemplar, né? Identificou o carro, resgatou as imagens, localizou o carro, em questão de 2 dias. E quantas situações nós temos que não se identificam? 3 dias antes da Marina, um pai de família foi atropelado em Sapopemba, se eu não me engano, região sul de São Paulo, e não se sabe quem foi. Então,
Por quê? Né? Ou seja, felizmente, no caso, mas por que Marina estava na Zona Oeste? Né? Porque é branca, porque é universitária, porque é bonita, porque ela tem uma rede de conexões, ou seja, conseguiu se identificar. E todas essas pessoas que não se têm a responsabilidade não identificada. Né? Ou seja, então, na verdade, o serviço, a segurança pública, tem que ser para todos os cidadãos. Não pode ser apenas para a Marina, né? Que graças a isso por isso que nós estamos aqui agora, pela repercussão que deu, pelo ótimo trabalho que o delegado fez, que a equipe de perícia, porque senão teria sido mais um número. E não são números, são pessoas, como disse Cláudia, são sonhos interrompidos, são famílias dilaceradas, né? Sim. Tem necessidade, né? É sim. Bom, a gente vai seguir acompanhando. Paulo, Cláudia, obrigado, viu, por atenderem aqui a Band News FM. Boa sorte lá nessa primeira audiência. Está marcado para 1h30 da tarde, lá no Fórum da Barra Funda. A gente vai seguir acompanhando aqui também, cobrando que esse é o nosso papel. Obrigado. Por favor, olha só, é importante que hoje no Fórum da Barra Funda tivessem todas as pessoas que tiveram familiares ceifados, com a vida ceifadas. Porque não diz respeito à Marina, não é personalista, né? Mas a gente tem que aproveitar essa causa, que Marina deu visibilidade, para avançar celeremente nesse sentido. E que políticas públicas sejam tomadas, sejam realizadas a partir de informações técnicas, não de populismo, né? Ou de negação da realidade da ciência. Se sabia disso, tem uma fala da Marina na Comissão Municipal de Transportes Terrestres, ela era conselheira pelos ciclistas, de 2016. Está na internet, e a gente vai disponibilizar. Ou seja, que ela diz isso. Você tem uma política pública com acalmamento dos tráficos, do tráfico que foi feito antes, né, que diminuiu a metade o número de mortos por acidentes de trânsito na cidade de São Paulo. Qual é a justificativa para aumentar a velocidade? Para morrer mais gente? Que tipo de política pública é essa? Que tipo de dirigente toma esse tipo de ação? E que tipo de população passivamente aceita essas ações inconsequentes, que elas mesmas podem ser vítimas, como são, não só ciclistas, não só pedestres, mas também passageiros e também motoristas. É uma estupidez generalizada que a gente não pode aceitar. Muito bem. A gente vai acompanhar, nesse caso, continuar acompanhando essa audiência que acontece hoje no Fórum da Barra Funda. A gente conversou aqui com a Maria Cláudia Koller e também com o Paulo, são pais da ciclista Marina Koller, que morreu há mais de um ano na Zona Oeste de São Paulo, atropelada por um motorista bêbado. Obrigada. A gente continua acompanhando esse caso. Obrigada, de bom perto. dia. Bom dia. É isso.